Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando abundantemente no seu coração, nesta manhã de segunda-feira, 4 de julho de 2022. Depois de um final de semana super abençoado, nós iniciamos mais uma semana pela bondade e misericórdia do Senhor, que permite a continuidade do nosso fôlego de vida, nos dando o dom da vida. Isto é motivo de gratidão ao Senhor. Em minutos de sabedoria, a inteligência buscando a sabedoria que vem lá do alto, coloca no seu coração nesta manhã o seguinte tema: a casa do João de Barro. Este casal de pássaros construindo esta casinha de barro, quando nós paramos para analisarmos, nós aprendemos lições extraordinárias acerca disso. O trabalho é dividido entre o casal, fazendo centenas de viagens para acertar a logística da construção. A matéria-prima é um barro úmido usando esterco misturado com palha. O casal amassa as bolinhas de barro com os bicos e os pés. A casa tem cerca de 30 centímetros com 2 compartimentos e 5 centímetros de espessura. E a porta de entrada, ela é posicionada contrária ao vento e à chuva. É impressionante a grandiosidade quando nós analisamos através desse exemplo a criação da casa, templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E muito pouco se fala nas mensagens sobre a saúde física deste corpo. Nós mencionamos a saúde mental, a saúde espiritual do nosso corpo, mas a saúde física pouco se fala. E esta mensagem o Senhor colocou no nosso coração depois de este final de semana observarmos pelas redes sociais um irmão querido, amigo nosso. Ele está na UTI. E ele mencionando em suas redes sociais de que nunca teve problema nenhum de saúde, nunca teve doença nenhuma. E de repente, num desconforto, ainda levou alguns dias para descobrir e procurar o médico, mas ele já estava com um infarto do miocárdio. E segundo ele, só pela misericórdia de Deus e um milagre, ele está vivo. E é exatamente nesses momentos de susto que nós levamos, que muitas vezes acordamos para um determinado assunto como este. Então, Minutos de Sabedoria quer que você pare e pense um pouco. Que você veja no exemplo da casinha do João de Barro, a grandiosidade e a importância que Deus dá ao nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3,16 nos diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se destruirdes o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Também lá em 1 Coríntios 6,19, olha o que está escrito: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que não são de vocês mesmos? Então o nosso corpo não é nosso, é do Senhor. E aí, Minutos de Sabedoria chama a sua atenção para o descaso que muitas vezes damos ao nosso corpo. Quantas pessoas, irmãos em Cristo Jesus, não fazem um exame preventivo, porque hoje a medicina, ela não trabalha somente focada na patologia, na doença. Ela trabalha focada na prevenção das doenças. Quantos exames nós temos que podem detectar uma enfermidade no seu início? Ou nós descobrimos que existem exames
que podem detectar até a possibilidade de uma enfermidade acontecer no futuro e fazer um tratamento preventivo. Qual foi o último exame que você fez? Quantas pessoas que, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, têm provido um plano de saúde e nunca fizeram um exame? Ao passo que existem milhões de pessoas que não têm a possibilidade de fazer nenhum exame porque não tem plano de saúde, dependem do SUS. E quantos já morreram por não terem esta oportunidade de fazerem um exame preventivo? Quantos homens morrem por ano de câncer de próstata porque nunca se preocuparam com isso? E esta doença, quando ela acontece, ela já está em estado avançado. Quantas mulheres morreram e morrem de câncer de mama porque nunca fizeram um exame de mamografia? Como está a saúde física do seu coração, que é responsável por bombear o sangue para todo o seu corpo? Como está o seu triglicérides? Como está o seu colesterol bom e o ruim? Como está a sua ureia? Como está a sua creatinina? Como está o sódio, o potássio? Como está, enfim, os hormônios do seu corpo? Quantas mulheres na idade da menopausa estão sofrendo e nunca fizeram um exame? Por quê? Por falta de hormônios, por controlar os hormônios. Amados e amadas do Senhor, o nosso corpo, que não é nosso, como está lá em 1 Coríntios 6,19, é do Senhor. E nós temos que tratá-lo com dignidade, porque o Espírito de Deus habita dentro do nosso corpo. Então, Minuto de Sabedoria pede, como sempre, para você: ei, irmão, irmã, pare, pense ao menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Pense na sua saúde física. Procure fazer um exame. Procure fazer um exame preventivo. Veja como está a sua saúde. Quantas pessoas estão com enfermidades porque não atentaram e desconhecem, por exemplo, uma dieta preventiva que pode evitar danos no corpo físico. Pessoas que estão se alimentando de uma forma errada, comendo em excesso determinados alimentos que fazem mal para o corpo. A farinha, o açúcar. Estude sobre isso. Precisamos parar e pensar nisto. É muito importante termos a preocupação de uma saúde preventiva. E ainda não falamos sobre as doenças psicossomáticas. O corpo sofrendo tremendamente por causa de pressões emocionais que vão desencadear úlceras no estômago, úlceras nervosas, diabetes e tantas outras doenças. Por quê? Porque não nos preocupamos com a saúde física do nosso corpo. Não tratamos os problemas emocionais e estouram no nosso corpo, pesam no nosso corpo. Por isso que Minutos de Sabedoria chama a sua atenção. E se você acha que tem uma saúde perfeita, de repente, por você não fazer exames preventivos, acontece alguma enfermidade no seu corpo, o Senhor permitindo que você não seja recolhido, mas vivendo anos e anos com sofrimento no seu corpo,
tudo porque você não cuidou, não preveniu. E ainda, mais importante ainda, aqueles que por uma questão de também não cuidarem da saúde preventiva, serem ceifados, terem ceifado a sua vida por um problema, por uma doença, e aí, de repente, esta pessoa não está preparada para ser chamada pelo Senhor. Pense seriamente nesta manhã, neste dia, nesta mensagem que Minutos de Sabedoria chama a sua atenção, porque estamos falando de vida e morte. Estamos falando de coisas que podem ceifar a nossa vida. E muitas pessoas, eu já ouvi ditados populares dizendo: "Ah, chegou a hora dele". Não, não é assim não. Nós podemos morrer antes da hora. E um dia vamos falar a respeito sobre isso. Então que o Espírito Santo de Deus alerte o seu coração, a sua mente, que você possa refletir hoje e descobrir como está a sua saúde física e tomar uma atitude, porque este corpo não é meu, não é seu, é do Senhor e nós vamos prestar conta dele. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, cuidando da sua saúde física, para que resplandeça o Espírito de Deus que habita em nós. Deus te abençoe em nome de Jesus.